Conteúdo na tela, centro cirúrgico, parte pré-operatória, disso que a gente vai tratar hoje. Muito bem. Primeira coisa, a gente vai considerar quais são os períodos da experiência cirúrgica, tá? Então, os períodos da experiência cirúrgica, ele compreende o pré-operatório, transoperatório, pós-operatório. Na unidade respectiva, a gente vai estudar pré-operatório, dividir ele em imediato e imediato. A gente vai entender esses períodos e a gente vai ver depois qual é a assistência da enfermagem, qual é o papel do enfermeiro durante esse time aí, tá bom? Basicamente, então, a nossa aula hoje vai consistir nisso. Esses demais aqui, nós trataremos adiante um conteúdo que vai dar a sequência, ok? Assim que terminar, eu encerro essa parte, abro para perguntas a mais quem tiver dúvida, mas durante o processo vocês podem perguntar se quiserem. Pré-operatório, então, ele vai ter início, uma interação que vai se estender até o momento da cirurgia. Então, a partir do momento que você marcou uma cirurgia e vai ter todos os trâmites, os processos que vão levar você até o time da cirurgia, a gente já chama isso de pré-operatório, tá? Ele pode ocorrer em alguns dias ou em alguns minutos. Vou dar um exemplo meu, quando eu tive que operar de apendicectomia, durou algumas horas. Do jeito que eu cheguei lá no hospital ruim lá do apêndice, não deu nem, que acho que foi 6 horas de espera, fui lá eu para a mesa, né, fazendo uma cirurgia de urgência. É um evento que é estressante, tá? E é complexo para o paciente, por quê? Porque quem já passou por isso sabe bem que você, por mais seguro que a cirurgia seja passada para você, por mais experiência que você tenha, afinal de contas, vão te fazer um procedimento invasivo, né? E claro, tudo depende muito da complexidade. Quanto mais complexa a cirurgia, quanto mais profundidade, obviamente, você vai ter mais estresse, tá? É sensível, portanto, essa experiência. E vai exigir da enfermagem conhecimento sólido, né, sobre os cuidados que vão ser aplicados. Não é algo que seja facilmente executado se você não tem uma certa experiência. Então é bem importante que, se alguém almeja ou já trabalha, no caso, né, a nível técnico no centro cirúrgico, e esse indivíduo na transposição profissional para enfermeiro, ele possa estar tendo uma aquisição de experiência para poder atuar nessa área de uma maneira excelente. A assistência pré-operatória, quando a gente vai dividir mediato e imediato, a gente considera que o mediato é desde o momento que o paciente recebe a notícia. Então, dei a notícia para o paciente, eu estou falando da mediação, tá? E até as 24 horas que antecedem a cirurgia. O momento imediato, recebeu a notícia, marcou de forma eletiva. Um dia antes, a gente chama de imediato. Aí, nos casos onde o indivíduo ele já marca e já vai para a mesa, ele já tem a indicação de urgência, aí a gente já tem um período direto. A gente já não considera essa divisão propriamente dita, tá? Então, o imediato é só comunicar e o imediato já vai se fazer. Então, o imediato, portanto, é a fase que compreende as 24 horas que antecedem a operação, tá? Num período dentro de 24 horas que o indivíduo realizou o procedimento, a gente já está considerando que o indivíduo está numa assistência pré-operatória imediata. Ok? Então, cirurgia imediata, pré-operatório imediato, ele tem essa conotação, essa ideia. Dentro das 24 horas que antecedem a operação. Se o indivíduo já recebeu a notícia e já vai para operação em curto prazo, ele já está basicamente transitando
pelo período pré-operatório imediato. Tá bom? Basicamente, como que é o mediato e o imediato? Então, se a cirurgia é eletiva é quando você tem um tempo para poder se organizar para fazer, né? É um momento onde você elege para poder fazer. Então, se a cirurgia é eletiva, você escolhe ali o seu tempo, marca ela, até chegar no período de 24 horas antes, é considerado mediato. O que mais? O cliente é submetido a exames que vão auxiliar na confirmação do diagnóstico, tá? E também na confirmação do preparo ali, se o indivíduo está preparado para poder estar ali diante do processo cirúrgico, tá bom? Outra coisa, esses exames eles vão auxiliar no planejamento das ações que vão ser tomadas durante o procedimento. E inclui nesse período orientações dadas para o paciente, tá bom? Então tem que dar todo tipo de orientação para que o indivíduo se prepare. Aí quando a gente entra no imediato, 24 horas antes da cirurgia caracteriza esse período. Como eu disse, se você não tem o período eletivo que antecede essas 24 horas, você já está se colocando basicamente no mediato e imediato já. Você vai fazer a cirurgia, tá bom? Mas quando você tem, 24 horas antes da cirurgia, você caracteriza como um período imediato. É preciso preparar o cliente para o ato cirúrgico, tá? E o jejum, preparo intestinal, esvaziamento vesical, preparo da pele, que é a tricotomia, e fazer depois ali a antisepsia, né, manter ali os locais todos esterilizados em torno, tudo isso aí vai ser procedimento fundamental que culmina no período imediato, certo? Muito bem. Então a gente vai ver basicamente como é que a gente especifica tudo isso. Pré-operatório imediato, tá? Quando entrou no pré-operatório imediato. Tem a visita da enfermagem pré-operatória, que a gente vai ver como funciona. Aí vem o plano de cuidado. O plano de cuidado ele vai compreender ali, basicamente, como é que você implementa ali os cuidados que vão ser ofertados no pré-operatório. E, por último, o encaminhamento ao centro cirúrgico, que é onde ocorre ali a cirurgia, tá? O checklist nesse momento é muito importante, checar tudo que foi feito para poder acontecer a cirurgia, conferindo assim que o paciente está, portanto, preparado para entrar no centro cirúrgico. Quais são os objetivos? Os objetivos principais aí de atuar nesse momento, tá? Então, primeira coisa, a gente vai proporcionar ao paciente as melhores condições físicas e emocionais possíveis. Então, a gente vai ter que tentar ofertar conforto para essa pessoa, tá? Esse momento é delicado para a pessoa, igual eu falei, é um momento estressante. Quanto mais conforto você oferta, de certa forma, ali, numa escuta ali de ouvir muitas vezes a pessoa e ver alguma necessidade que esteja dentro do seu alcance para ser realizada, você executa a fim de acalmar o indivíduo. Diminuir a ansiedade do indivíduo é muito importante, né? A fim de contribuir para o risco cirúrgico. É importante saber também, acho que o pessoal que tem mais experiência em atuação sabe disso, que o indivíduo vai se submeter muitas vezes ao anestésico, e quanto mais estressado o indivíduo está ali nesse processo, demora muitas vezes para o indivíduo ficar anestesiado de fato, por causa da adrenalina circulante que o indivíduo tem e outras substâncias que o estresse proporciona para deixar o indivíduo ligado, tá? E a gente vai ensinar o paciente e a família medidas de recuperação para aumentar a sua autoconfiança e facilitar a prática do autocuidado no pós-operatório. Então, durante esse momento, se você tem esse time, claro, se você faz esses exercícios de educação com o paciente, já pensando no pós-operatório, você basicamente faz com que ele tenha uma ligação com o futuro ali de uma forma positiva e não de uma forma ansiógena, tá? Parece que isso não faz diferença, mas faz bastante diferença a respeito das perspectivas que o indivíduo tem acerca do seu próprio procedimento. Então, o preparo psicológico é importante, tá? Quando o indivíduo não conhece qual o procedimento que ele vai ser submetido, nem os resultados, isso vai fazendo com que
ele fica inseguro e ele vai ficar agitado, tá? E o medo nesse momento é algo que não é benéfico, até porque, como eu falei, tem o fator anestésico, que é importante, e esse momento de transição para o indivíduo se anestesiar é algo que vai fazer uma diferença se ele está mais calmo ou não, tá? E para aliviar essa tensão, a enfermagem tem que conversar bastante com o paciente e esclarecer qualquer dúvida e temor que o indivíduo tem. Outra coisa, pessoas têm fé, né? Pessoas têm religiões, pessoas têm credos. É importante que, se for da vontade do indivíduo e haja esse espaço, na maioria das vezes existe esse tempo ali no imediato, tá? Que o indivíduo ele tenha ali, portanto, um líder religioso presente, se essa for a vontade dele, ou que ele faça ali, né, o seu movimento de fé, para que ele possa se sentir mais confiante, tá? Existem pessoas, obviamente, que não têm essa necessidade, mas se a pessoa sim tem, é importante respeitar, porque isso ajuda bastante no estado emocional. O preparo físico, que é onde nós vamos preparar o corpo e o organismo do paciente para o ato cirúrgico. Quando se fala de preparar corpo, basicamente são todos os procedimentos necessários para que o indivíduo vá ser encaminhado. E quando se fala de preparar o organismo, é basicamente o jejum e alguns procedimentos que você faz, por exemplo, para fazer esvaziamento vesical ou fazer algum tipo de enteroclisma para o indivíduo poder estar ali com a certeza que ele está com esvaziamento também intestinal, tá bom? Então, portanto, principais ações quando a gente fala de pré-operatório, nós temos o esvaziamento intestinal, que é muito importante, tá? A modificação da dieta e jejum antes da cirurgia define muito isso, é um ato importante. E a higiene corporal e oral é fundamental, o esvaziamento da bexiga também, assim como o esvaziamento intestinal, que é o maior foco. Passagem de sonda nasogástrica em alguns casos, tá? Controle de sinais vitais, a remoção das próteses dentárias, tem que conferir, checar isso. E qualquer outro tipo de prótese que o indivíduo tenha, não só prótese dentária, tá? Tem que conferir bem. Entrar com a medicação pré-anestésica conforme os prescritos e fazer o preparo da pele, tricotomia do paciente, bem como, se for necessário, fazer ali a higienização com clorexidine ou outros indicados, tá? Os exames pré-operatórios mais comuns, tá, que são feitos, na verdade padronizados, a glicemia, né, que é utilizado para o diagnóstico tanto de hipo como de hiper, e inclusive o indivíduo diabético, como vocês bem sabem, tem uma dificuldade de cicatrização maior devido a, basicamente, a dificuldade de oxigenação dos tecidos que a hiperglicemia proporciona, tá? O colesterol, se o indivíduo vai se colocar numa cirurgia, basicamente é preciso avaliar o risco de qualquer tipo de doença coronariana que ele venha a ter. O hemograma completo, indicado para avaliar a presença de anemia, principalmente infecções, além das avaliações de plaquetas. É importante contar a plaqueta para saber se o indivíduo está coagulando demais ou se não está. Se o indivíduo tem algum déficit de fator de coagulação, é preciso tratar isso antes de qualquer cirurgia, senão o indivíduo ele vai ter sangramentos, ou seja, vai ter hemorragias e isso pode ser fatal, tá? Inclusive, a medicação anticoagulante, ela é administrada, então se o indivíduo tem alguma dificuldade de coagulação, é preciso tratar mais ainda antes de administrar o próprio anticoagulante, tá bom? O coagulograma, portanto, segue a mesma linha, e nós fazemos também o exame de protoparasitológico de fezes, tá? Dependendo muito aí do tipo de cirurgia e do tempo que existe para poder fazer essa cirurgia, tá? E é utilizado basicamente para o diagnóstico de parasitas intestinais, como é sabido,
Quando se fala de parasita intestinal, acho que todo mundo sabe, né? Verminoses e alguns tipos diferenciados, tá? Tênia e por aí vai. Urina tipo 1, tá seguindo aí os exames. Exame utilizado para o diagnóstico das infecções urinárias, a urina 1, aquela que você acorda e, né, já urina. Ureia e creatinina, exame que vai avaliar as funções renais. O eletrocardiograma ECG, acho que também é um exame que todo mundo sabe nessa altura do curso em que consiste. Então é tranquilo, né? Avaliar a condução elétrica do coração e as ondas. Raio-X de tórax e espirometria, exame indicado para avaliação da função pulmonar. Se você vai fazer uma cirurgia relacionada com isso, é importante um exame complementar desse tipo, tá? E outros exames são feitos a depender do tipo de cirurgia, mas basicamente esses apontados eles são protocolares na grande maioria das cirurgias. Atuação do enfermeiro no pré-operatório imediato, então, portanto. Então, quando eu falei do imediato, é aquele período que vem antes das 24 horas, no qual o indivíduo está sendo submetido ao procedimento cirúrgico, tá? São os cuidados de enfermagem oferecidos ao paciente nesse período. Nesse caso, a atuação da enfermagem consiste em admitir o paciente na clínica cirúrgica. Basicamente, tudo que foi feito antecedente a isso foram orientações que o indivíduo teve que seguir para chegar naquele momento fora. Quando ele vai entrar na clínica cirúrgica, a gente faz a admissão dele. A admissão do paciente, ela vai seguir com muita semelhança a qualquer tipo de admissão de outras clínicas do hospital. Então, com atenção ao aviso D. Então, acho que tem essa ideia, né? Tem que dar essa atenção durante essa admissão para exames laboratoriais pré-operatórios, serviço de nutrição e dietética, ao centro cirúrgico do tipo de cirurgia que será realizada, nome do cirurgião e provável horário e data. Então tem que colocar tudo isso preenchido de maneira bem padronizada para que você tenha a informação circulando e não haja erros, tá? Nessa fase, o paciente ele está prestes a ser operado. Muitas circunstâncias vão envolver ele. O estresse é quase inevitável. O paciente, geralmente, ele está tenso, ansioso, e ele vai perguntar muitas coisas para você, e você deve responder e sanar as dúvidas. Eu acho importante também saber que tem alguns pacientes que eles eles não perguntam tanto, são mais tímidos, então muitas vezes a enfermagem tem também esse feeling, vamos dizer assim, de ser proativo, chegar no paciente, perguntar se ele tem dúvida e já ir explicando algumas coisas ou outras das quais você está acostumado a explicar acerca do procedimento cirúrgico o qual o indivíduo será submetido, tá? Então, os fatores podem aumentar o índice de complicação no pré, no intra e no pós, esses fatores estressantes, como eu já falei. Para o indivíduo que passa por esse time de amnésia, o pessoal que tá fazendo farmaco, teve aí Quem quiser depois dar uma olhada na playlist de farmacologia, a gente falou um pouquinho de anestésicos. Então, a gente fala dos períodos que antecedem ali o ato do indivíduo se ficar anestesiado, né? E a amnésia é um período muito marcante, por quê? Porque o indivíduo se desconecta com a realidade totalmente, fica um espaço na memória do indivíduo. Então, quando ele volta, ele não sabe onde ele está, o que aconteceu na maioria das vezes, né? O que aconteceu no período onde ele entrou em anestesia, no período que ele sai, é um lapso de tempo, não existe, é um apagão, tá? Então, quando o indivíduo volta, é bem complicado. No pré-operatório, quanto mais calmo o indivíduo tem, quanto mais conexões e esclarecimento ele tem acerca do procedimento ao qual ele será submetido, melhor é o pós-operatório, porque o indivíduo vai acordar mais conectado com a realidade. Ele vai acordar com uma aceitação um pouco maior do procedimento que ele fez, tá? Então é interessante tudo isso. E não sou eu que estou falando, são vários tipos de artigos que já testaram isso, enfim, né? Vale muito a pena investir nisso ali no pré-operatório, tá bom?
Então, nós vamos basicamente preparar psicologicamente o paciente, controlar os sinais vitais. Nós vamos preparar e orientar para os exames radiológicos, se houver, se tiver que fazer um raio-x ou tiver que fazer algum outro tipo de exame radiológico. Controlar o peso e a eliminação urinária, intestinal, etc. Isso tudo é controlado por anotações, tá? Que a gente faz a cada balanço hídrico e a cada evacuação ou a cada perda que o indivíduo tem. Observar a orientação quanto à alimentação, então as dietas e os jejuns têm que ser seguidos à risca, conforme o tipo cirúrgico. E nós vamos observar e orientar quanto à higiene do paciente ali no momento que antecede ali a cirurgia, tá bom? Para orientar o paciente, a gente vai explicar, né, que no pós-operatório pode permanecer com as sondas, drenos, imobilizadores, etc. Então a gente já vai dar essa conexão, igual eu falei, com o que vai acontecer no futuro. Faz bastante diferença na forma com que o indivíduo lida com o momento. E a gente precisa observar no olhar, no jeito do paciente, se ele está apreensivo, porque muitas vezes é o que eu falo, o indivíduo que está apreensivo e acuado, nem sempre ele libera ali e fala com você. Então, é importante a gente ser proativo, se antecipar nesses momentos. Então, mesmo o indivíduo sendo criança ou idoso, a recuperação pós-anestésica, a RPA, é um local onde não tem familiar presente. Tá? O indivíduo ele só recebe, portanto, o contato depois que ele sai da RPA, da recuperação pós-anestésica, que é o período pós-operatório. Tá bom? Que a gente vai estudar mais adiante, vai ver com detalhes. E é um período onde a gente atua muito, bastante. Tá? Então é preciso explicar o que vai acontecer depois. Isso vai diminuir bastante a ansiedade e quando o indivíduo acordar também e não vê familiar, não vê ninguém, ele já vai estar orientado e vai ter feito ali uma memorização prévia antes desse período do lapso de memória que há durante o procedimento, de que ele vai estar numa recuperação pós-anestésica e não vai receber visita ali naquele lugar. Tá bom? O pré-operatório imediato é o período que inicia na véspera da cirurgia, como vocês sabem, tá? Então, isso tem que ficar focado, a gente já falou, e vai até o momento de iniciar o ato cirúrgico. Então, a gente vai falar agora, a gente falou do mediato, e agora a gente vai falar do imediato, que é onde compreende esse período para aí a evolução do procedimento. Períodos de experiência cirúrgica, então, portanto, pré-operatório imediato, tá? Vai ser o período de 24 horas antes do procedimento anestésico cirúrgico. Ele começa aí, ele continua até o intervalo de tempo que é o encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico. Então, a gente vai fazer o quê? O que é esse preparo? Né? Preparo da pele primeiro vai livrar a pele dos micro-organismos patogênicos. Primeiro, a tricotomia. A tricotomia não é depilação, tá bom? Assim que você faz depilação em alguém, o que acontece? Você abre portas de entrada para os micro-organismos. Então, não é essa a ideia. Tá? O manual de segurança do paciente, ele recomenda qualquer procedimento cirúrgico, cabelo, pele, mas ele deve ser o quê? Raspado. Tá? E, se possível, removido com a máquina de cortar. O ideal. Por quê? Porque com as giletes você ainda pode abrir algumas portas de entrada. Só que é a realidade da maioria dos lugares, a gente sabe. A gente fala do ideal, mas a realidade é realidade. Alguns locais que são feitas as tricotomias conforme a cirurgia, tá? Então, quando a gente vai considerar a apendicectomia, vai fazer aqui, portanto, a tricotomia na região da fossa ilíaca direita. Isso numa apendicectomia clássica, tá? Nós temos hoje a apendicectomia por vídeo, que vai fazer ali, basicamente, a tricotomia em pontos específicos onde serão feitas as inserções dos catéteres. Quando a gente fala de artrodese cervical, quando você fala de artrodese cervical, essa é a posição, tá? Beleza?
vai fazer tricotomia em torno aí, certo? Em cirurgias do joelho, você vai contornar basicamente a perna do indivíduo em torno do joelho dele, considerando ali, portanto, a região coxo-femoral e a região ali tibial e fibular, tá bom? Basicamente nesse sentido que a gente está passando. Cirurgia de punho e mão, mesma ideia, tá? Vai tricotomizar. Cirurgia de quadril e fêmur, aí já um pouco mais acima, tá? Há alguns casos fazem até a tricotomia pubiana na virilha. Basicamente, você vai tricotomizar onde? Aonde você vai pintar, onde você vai ter ali a clorexa ou vai colocar ali alguma outra solução tópica degermante, no caso. Tá? Então, o local da tricotomia ele corresponde não somente ao local da incisão, mas o local onde vai ser, a gente usa esse termo, tá? Pintado, onde você vai colocar o tópico degermante. Tá bom? E em cirurgias de tornozelo, você faz um entorno aqui, portanto, da região inferior do membro. Tá? Acho que está bem claro. Quem gosta de tirar print aí essa hora, é bom também se quiser pegar, mas de qualquer forma eu mando a aula depois. Não tem problema. Quando se fala de colecistectomia, né, a colecistectomia também é relativo muitas vezes, você vai retirar a vesícula. Então você às vezes faz isso por vídeo, né? E por vídeo serão só as inserções dos catéteres. Mas no geral, de forma clássica ali, eles fazem a tricotomia nessa região aqui em torno da onde você tem a posição de inserção abaixo do fígado, tá? Região hipocondríaca. Ali nós temos a colostomia, que seriam ali cirurgias que vão interferir nos cólons, né? Você vai desviar o intestino do indivíduo. Então, nesse caso, basicamente você pega ali a tricotomia do abdômen todo e da região pubiana também, tá? Evitando assim qualquer tipo de contaminação com a área intestinal que vai ser aberta, tá bom? E cirurgias desse calibre, elas são geralmente complexas, levam um certo tempo, já são consideradas de médio porte, dependendo do procedimento que vai se fazer, tá? Nefrectomia, tirada, portanto, dos rins, aí você tem toda a tricotomia em torno, se baseando no local, obviamente, que você vai acessar, se é no lado direito ou no lado esquerdo, tá bom? Quando se fala da prostatectomia, retirada, portanto, da próstata, nós temos aqui basicamente a região pubiana toda sendo trabalhada, tá bom? Que vai ter acesso aonde? Vai ter acesso basicamente à parte abaixo, atrás da bexiga, então é preciso pegar a parte basal ali, inferior ali da bexiga. Tem que chegar nessa região. Na tireoidectomia, cirurgia de pescoço, você vai fazer toda a tricotomia em torno aqui, uma boa parte da região external do tórax, tá? E a arteriografia bilateral, a gente vai, portanto, fazer a raspagem aqui, a tricotomia, na região onde você vai entrar na virilha, que é onde você vai acessar as artérias. Topografia e procedimento, tá? Então, considerando a anatomia do indivíduo, a posição topográfica e o procedimento relacionado. Esse quadro ele dá essa relação, tá bom? E além das imagens, tem essas descrições. Então, portanto, falando de coluna cervical, retirar os pelos desde o queixo até abaixo da clavícula e orientar o cliente a barbear-se conforme a indicação do cirurgião. Tá? Então, o cliente ele pode fazer isso usando ali o seu aparelho
no SUS, igual o Jefferson colocou, igual foi falado, né? Ele pode usar o aparelho falado? Pode. Né? Mas é aquele negócio. O risco de porta de entrada ele fica coexistindo. Tá? Eu preciso depois até fazer uma inspeçãozinha, dar uma conferida. Lembrando, né, o nosso sistema de coagulação, ele auxilia muito nisso e, obviamente, você tem também o fenômeno imunológico que auxilia muito. Eu não vou entrar em detalhes, mas quem lembra das aulas de imunologia sabem bem. Cirurgias com acesso torácico vão retirar os pelos desde o queixo até a linha dos mamilos. Então, desde o queixo até chegar na linha dos mamilos. E vai orientar o cliente também a se barbear conforme a indicação do cirurgião. O tórax anterior, lateral, tá? Então, são consideradas duas partes. Vai retirar os pelos do pescoço até abaixo do umbigo, lateralmente. E no lateral aqui, vai retirar os pelos desde o pescoço até a crista ilíaca. Tá? Da linha média ali do tórax até a linha média dorsal. Então, você pode fazer isso de qualquer lado, direito ou esquerdo, conforme a indicação cirúrgica que você vai ter. Abdômen superior vai retirar os pelos desde a linha dos mamilos até acima do pubis, então vai abaixo do umbigo, tá? Na linha externa do mamilo até a crista ilíaca. Então pega esse quadrante. Abdômen total vai retirar tudo, basicamente, no abdômen. E os ombros vai retirar os pelos da parte superior do braço até o pescoço, e da linha média do peito até abaixo do mamilo e até a linha média dorsal, tá? É nessa hora que eu sinto saudade enorme da aula presencial, porque a gente começa a fazer descrições, alguns desenhos ali, né? E isso facilita muito. Mas basicamente eu trouxe as imagens antecipadamente, então isso facilita também. Bom, aí nós temos parte superior do braço e cotovelo. Deixa eu aceitar alguém que está entrando. Parte superior do braço vai tirar os pelos desde o cotovelo até próximo do pescoço, e o cotovelo vai pegar desde metade do antebraço até metade do braço. Tá? Então vai pegar basicamente esses quadrantes aqui. Aí vem de punho. Punho, vocês viram ali, pega a região do antebraço, acima da mão, e da própria mão em si. E aí vem dorso inferior, que vai retirar os pelos das nádegas até acima da cintura, com largura de 5 centímetros. Então, gente, a tricotomia, como vocês estão vendo, ela tem um padrão, ela não é para você ficar raspando o indivíduo inteiro, até porque você vai perder tempo. Ela tem que ser feita dentro dos quadrantes, conforme o processo cirúrgico, tá? E aí nós temos esse diagrama baseado na Anvisa. Muito bem. A higiene corporal, se tiver em condições, se o paciente tiver em condições, não tiver dor, está orientado, está consciente, aí você fala para ele tomar um banho, tá bom? Dá-se maior importância à região onde será feita a incisão, você fala para o indivíduo como ele vai esfregar bem, tá? Também deve-se dar muita atenção aos cabelos, unhas e pés, tem que estar tudo cortado, sem sujidade, os pés principalmente, antes do indivíduo ser encaminhado. É necessário, quando o indivíduo não consegue fazer por si, nós, obviamente, fazemos todo o procedimento de higienização. Em pacientes do sexo feminino, deve-se observar se as unhas estão pintadas com cores fortes. Nesse caso, o esmalte será removido. Tá? Acho que todo mundo sabe o porquê, né? Mas quem não sabe, fica aí o porquê, né? A gente precisa estar atento à cianose periférica. Tá? E as unhas elas fazem um bom indicativo. Portanto, o esmalte tem que ser removido porque você consegue ali avaliar a cianose periférica de uma maneira mais otimizada. Alimentação, né? A alimentação inclui orientação sobre o jejum. O período para o jejum ele pode variar de acordo com a cirurgia. Tem cirurgia que é 8, 12. Tá? O importante é que a finalidade é manter o trato intestinal livre antes de começar a cirurgia. Então, a média é de 8 a 12 horas de jejum. Certo? O esvaziamento evita que o paciente apresente vômito, né?
principalmente quando tem anestesia geral, que você vai alterar a peristalse também do indivíduo, os movimentos peristálticos se alteram. E por estar inconsciente, existe a possibilidade de que o indivíduo aspire o líquido de alguma forma. Tá? E isso pode fazer broncoaspiração, vai para os pulmões e vai dar complicação séria no indivíduo, como asfixia, pneumonia, abscesso pulmonar e por aí vai. Em caso de jejum, a gente também deve suspender a medicação VO, tá? E sempre sob orientação médica. Então, quem vai determinar tudo isso é a orientação da prescrição nesse sentido. O preparo intestinal ele pode ser feito também através da lavagem intestinal. Então, a gente pode usar substâncias laxativas, os enemas, né, conforme a prescrição e conforme também ali o tipo de cirurgia a qual o indivíduo vai ser submetido e o tempo que resta para acontecer o procedimento. Tá? Tem por finalidade esvaziar o intestino a fim de evitar a incontinência fecal, no caso. Acidentes como perfuração da alça intestinal durante a cirurgia podem causar uma infecção em todo a cavidade ali peritoneal. Tá bom? Outra coisa também, isso previne os gases operatórios, previne que haja flatulências em excesso, tá? É importante que se avalie o efeito seja anotado no prontuário. Então, depois que você fez o procedimento, avalie o efeito, veja se o indivíduo não está com alguma incontinência após o efeito, dentro do tempo previsto. Veja se o indivíduo teve ali um processo onde ele não ficou com nenhuma dor, nem nada do tipo, e anote tudo isso. Tá bom? As cólicas, obviamente, e as contrações durante ali o efeito medicamentoso, elas são comuns. Tá? Então, isso é esperado. O tempo posterior ali da vida do medicamento, ali 1 hora depois, mais ou menos, já é para ter dado o efeito esperado e cessar qualquer tipo de contração, dores e coisas assim. Caso não, pode ter havido um equívoco, um exagero na dose, ou o indivíduo é alérgico ao tipo de medicamento e não sabia, então tudo isso tem que ser anotado. Mas aí dentro do... seria fora do esperado, seria a situação adversa, tá bom? Então, caso o efeito não seja satisfatório ou não haja a suficiente eliminação das fezes, comunica-se o médico que poderá solicitar a repetição para o indivíduo fazer novamente, coitado dele, porque isso é muito chato de fazer, mas é necessário, tá bom? A gente vai checar o jejum do paciente, orientá-lo a manter-se dessa forma até a segunda ordem e suspender a medicação VO. Eu, basicamente, tenho muita pena quando cancela a cirurgia do indivíduo, né? Depois que se faz isso. Mas, às vezes, acontece um procedimento ou outro, ou está previsto para o indivíduo entrar assim que terminar a cirurgia de outro paciente, ou o médico está envolvido muitas vezes, ou a equipe está envolvida muitas vezes em outros procedimentos e acaba protelando outros procedimentos e ali não deu para fazer, né? Ou às vezes está dependendo de um exame de sangue para o indivíduo fazer, ou algum tipo de exame daqueles que vocês viram, o exame chega e dá um resultado que não estava sendo esperado, e aí a cirurgia é cancelada, o jejum do indivíduo, ele depois é suspenso para o indivíduo reorganizar tudo num outro dia. A higiene corporal e a área tricotomizada é verificada, prende os cabelos com touca ou gorros adequados e oferece a camisola cirúrgica para o indivíduo. E a gente verifica as unhas, elas têm que estar curtas e sem esmalte. Ah, tá com uma base. Deu para ver a cianose, deu para ver a periferia dos dedos normalmente? Ótimo, tranquilo. Então a base não vai alterar. O problema é se tá com um esmalte. E a maioria dos esmaltes vão esconder, tá? Retirar joias e próteses, essa é uma conferência fundamental. Tem gente que manda o paciente, muitas vezes, não é para acontecer, tá? Mas muitas vezes manda com prótese e aí complica. E prótese não é só arcada dentária, tá? Prótese é referente a qualquer tipo de prótese que o indivíduo usa, tá bom? Tudo é entregue aos familiares ou ao setor competente quando existe esse tipo de setor ali no hospital. Os pertences são colocados em, muitas vezes, um
um recipiente. Há alguns casos fica ali junto com o paciente na recuperação pós-anestésica, ou outros casos são entregues para a família, outros casos ainda tem locais para guardar até a saída. Assistência de enfermagem imediatamente antes da cirurgia. Então é aquele período ali que vai encaminhar, tá vendo? O paciente, isso tudo que eu estou colocando. A gente vai encaminhar o paciente ao sanitário para que ele esvazie a sua bexiga. Vai controlar os sinais vitais, comunicando qualquer anormalidade, principalmente, gente, olha, principalmente taquicardias e aumento de pressão arterial. Aumento de pressão arterial gera depois, tá, hemorragias incontinentes, então fica complicado em casos aí onde o indivíduo apresenta essas alterações. Então, por isso que a gente precisa estar anotando todo o parâmetro, tá bom? É colocado o paciente no leito para que ele fique deitado até a ida para o centro cirúrgico e ele fique em observação. Administrar medicação pré-anestésica conforme a prescrição e rotina do hospital. Então, tem locais que tem ali todo um protocolo para isso. Tem locais que tem que sair a prescrição. Enfim, cada local é um local. E vai depender da experiência a qual que você vai estar ali nesse meio profissional. O paciente deverá permanecer sob observação deitado após ter recebido essa medicação, portanto, e você vai encaminhar o paciente ao bloco cirúrgico da forma mais segura possível, tá? Na maioria dos casos, obviamente, você vai colocar o indivíduo em maca, que ali ele está seguro, a maca tem ali seus gradis elevados, e aí o indivíduo ele vai ficar já sendo conduzido de uma maneira eficiente. Importante e atenção, tá? Você tem que ficar bem atento. Antes de qualquer coisa ali, depois desse momento que antecede, confirma a identificação do cliente em todos os procedimentos realizados. Tá? Confirma. Se está batendo o nome, se está ali com a identificação de pulseira, se tudo está indo adequadamente. Tá bom? O prontuário tem que estar bem preenchido adequadamente com todos os horários discriminados, todos os procedimentos que são feitos, qualquer intercorrência tem que ser anotada. As intervenções para o preparo pré-operatório devem ser implementadas de maneira otimizada. Todos os acessórios e outros pertences devem ser entregues à família e comunicar qualquer evento não esperado durante a assistência prestada, incentivando o cliente ao autocuidado sempre que for possível. Quando o indivíduo está ali dentro do padrão de autocuidado, vocês que já estudaram essas partes de diagnóstico, já estudaram teorias de enfermagem. As teorias de enfermagem são estudos que têm comprovabilidade científica, não só no momento nos quais elas foram testadas, mas depois através dos tempos. Sempre que uma teoria ela é contestada em ciência, isso não importa se seja na enfermagem ou outra ciência, ela é revisada. Tá? Então, tudo que está aí hoje para vocês, quando se fala de teoria do autocuidado, ela é algo que deve ser respeitado ali dentro do seu âmbito científico. Então, incentivar o paciente ao autocuidado conecta ele com a importância de si mesmo ali. Conecta ele com a ideia de que ele vai estar fazendo parte ali de alguma forma importante do que vai acontecer com ele, e ele não vai ficar aflito, ele vai diminuir o seu estresse, ele vai se conduzir melhor, de certa forma, para o ato cirúrgico. Algumas manifestações clínicas do cliente em período pré-operatório. Então, uma delas é a alteração dos padrões clínicos glicêmicos. Tá? Pessoas que têm alto nível de estresse têm uma relação de liberação adrenérgica grande. Pode acontecer o quê? Cair a glicemia. Alterações dos padrões hiperglicêmicos, quando o caso o indivíduo tem diabetes, tá? Então a gente precisa ter bastante atenção com isso. Essas manifestações elas podem ocorrer no período pré-operatório. A insônia, devido à própria ansiedade que já está relacionada ali embaixo, o indivíduo fica ansioso, não consegue dormir.
E muitas vezes há dias o indivíduo vem pensando em como vai ser o procedimento cirúrgico. Eu confesso que quando eu passei pela apendicectomia, procedimento eletivo, eu acho que uma noite ou duas antes eu não ia dormir direito, não. Não sei vocês se já passaram por isso, por alguns tipos de procedimento, mas afinal de contas se trata de algo que vai entrar na sua cavidade abdominal, né, nos peritônios ali, vai perfurar você, e você fica com aquela coisa, cara, vou entrar na faca. Enfim, né? A ansiedade, ela existe ali. Bom, a fome, mas ele tem que ficar de jejum dentro do período. Então, não tá isso, não tem o que fazer. Agora imagina você com insônia, ansiedade e fome, você fica legalzão, né? Enfim, a fraqueza, tá? Ah, quando você tem náusea e vômito, tá? E o medo. O indivíduo, quando ele fica com medo, ele pode desenvolver pânico. E entrar em pânico causa basicamente a sensação psíquica de fuga. Aí o indivíduo entra em agitação psicomotora, as dores aparecem muitas vezes, porque o indivíduo fica todo contraído, hipertensão acontece. Tudo isso são manifestações que podem ocorrer conforme o indivíduo vai evoluindo de uma maneira negativa no quadro. Tá? Eu tenho que prestar atenção e anotar tudo isso, se isso ocorrer dentro do período de internação? Sim. Eu tenho que perguntar para o indivíduo se isso ocorreu, se o indivíduo estava em casa? Também. Tá? Muitas vezes você vai colher todos esses dados. É muito importante ali a entrevista, quando o indivíduo vai se internar na admissão. Você consegue saber como foi para ele todo esse período e consegue trabalhar dentro da expectativa dele. Tá bom? Registro. Né? O que a gente vai registrar? Então, os preparos pré-operatórios eles devem ser registrados no relatório de enfermagem. Tudo que você for fazer, registre. E tem que constatar o horário do cuidado realizado cada vez que você vai registrar padrão. Quem trabalha sabe muito bem como é que é, mas a galera que ainda não entrou em contato com isso, pega aqueles padrões. Ó. Eu já deixei aqui para vocês essa observação na questão 6. Ó. Todo mundo sabe aqui, né? Não é escondido de ninguém, mas 60, às vezes fica 55, 45% do tempo da enfermagem é fazendo anotações. A gente usa muito tempo no nosso dia, num plantão de 6 ou 12 horas, a gente usa 45, 40, às vezes até 50% do tempo fazendo anotações. Tá? Muito bem. E tudo que for feito, então, a respeito de banho, preparo intestinal, qualquer coisa, você anota. Tá? O checklist da cirurgia segura, ele é importantíssimo. Eu acho que vocês já entraram em contato, o checklist da cirurgia segura, mas quem quiser procura com esse nome aqui, ó. Tá? Checklist cirurgia segura tem alguns padrões e algumas sugestões na internet. O COFEN, ele tem também um manual bem interessante sobre. Bom, registrar todos os achados importantes durante o preparo pré-operatório. Tá? Então, qualquer achado que seja importante, cicatriz que você não tinha visto, algum tipo de dor que o indivíduo relate, algum tipo de sensibilidade medicamentosa, algum tipo de resposta imunológica que o indivíduo tenha, alergias e por aí vai, você vai anotar, tá bom? Então, é nisso que consiste o registro. Essas são as referências da onde veio o conhecimento. É muito importante trazer referências. Gostaria de citar que a construção do material foi feita em conjunto com a professora Suelen, que deixou de forma bem generosa o material bem construído. Eu basicamente tive o trabalho de colocar um design da minha preferência, fazer leitura e me preparar, relembrando tudo que eu já dei de aula em centro cirúrgico. E eu aproveitei para manter um padrão, né, para vocês não sentirem assim tanta falta ou tanta diferença nos métodos de aula, para a gente dar uma boa continuidade mesmo. Então aqui eu vou encerrando essa aula e ela fica disponível para vocês então. Eu vou encerrando a gravação e abro para perguntas.